Se você conversa, aproveita as situações da realidade, fala, explica, dá exemplo, em grande parte do tempo no almoço, eventualmente no jantar, na ida para o colégio, na passeada de bicicleta no final de semana. Filho, o bem, o mal, o certo, o errado, o justo, o injusto, o que é digno, o que não é. A mentira é a verdade, existe a mentira, a verdade, as pessoas mentem, mas a autenticidade, meu filho, te faz um homem digno, todo mundo acredita em você, já pensou que bom você ter crédito aonde você for, blá, 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 blá. Você precisa corrigir depois só 30%. Assim, claro, é humano, né? O comportamento não é que é assim, 70 e 30, mas assim, só para vocês entenderem que se tiver bastante orientação, aqui diminui. Uma amiga morava num condomínio que ela não dava muitas coisas para os filhos mesmo, mas ele ia na casa do amigo que ganhava muitas coisas. Aí ele vinha, mãe, o fulano tem tal coisa, achei tão legal. Blá, blá, blá. Não, meu filho, isso aí não dá, é muito caro. Aí no outro dia vai lá na casa, volta, mãe, mas ele tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no terceira vez ele falou, filho, senta aqui com a mamãe. É o seguinte, não precisa mais ir pedir para a mamãe, porque a mamãe não vai dar tudo que o teu amigo tem. Por quê? Porque aqui em casa a gente não usa o dinheiro para gastar demasiadamente algumas coisas que vão se perder. A gente mais brinca aqui do que compra brinquedo. Veja, o teu pai brinca com vocês, o teu irmão brinca com você. E olha lá os teus brinquedos. Aquela quantidade é mais do que suficiente. Além do que, você não precisa brincar o tempo inteiro com o brinquedo, você tem outras coisas, tem 1000 outras brincadeiras. Então, meu filho, a nossa família não é igual a dele. Tá bom? Por causa você entendeu? Então não venha mais pedir brinquedo para a mãe assim, que a mãe não vai comprar. Não veio. Ficou clara. Orientação, mensagem. Porque senão ele ia lá 15 vezes, né, dizer, ia lá no dia e vinha, mas mãe, porque você é chato, porque ele tem... Então ela já desenha, já determina. Isso melhora muito. Bom, aí, como hoje as pessoas estão bastante desequilibradas mesmo, né, de modo geral, as pessoas estão emocionalmente vomitando emoções. Ou não? Né? Então a mãe ou o pai, né? A mãe diz assim, que chama o pai para falar com o filho, e o pai vem que nem um urso, não sei que bicho que é, assim, bem, não sei qual que é um bicho bem urso, né? E vocifera assim, e sai. Mas que primário. Mas não era isso. Não era assim. Eu tenho que defender o filho dele. É um monstro. Da hora que ele vem, a hora que ele fica... É assim, primário. Um negócio assim, ogro. Grosseiro, assim. Desculpa, assim, quase animal. Porque vomita. E assusta. E sai. E não deixa nada. Deixa uma marca ruim. Mas não educou. Não era para isso. Para isso, pode deixar que eu faria ele também, né? Então, assim, não é assim. E essa demonstração de equilíbrio, ela está, a demonstração de você transmite a virtude da autotemperança, né, na fala, no olhar, no tom de voz, nas palavras que você usa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase tudo é familiar. Desde as doenças biológicas até os comportamentos humanos. Você vê a família inteira relativamente estável, uma família inteira alegre, uma família inteira bem-humorada, uma família inteira sociável. Por quê? É a convivência.
A convivência, você transmite dia a dia. Aí o pai não é virtuoso, a mãe não é virtuosa, querem criar o filho virtuoso, falando. Na. Né? Então, assim, o equilíbrio como pano de fundo é a tônica. Agora, o que nós temos, então, conforme eu já falei, de problemas? Isto. Sociedade do coitadinho. A culpa é do outro, não é do seu filho, né? Eles brigam, mas a culpa é do outro, é do professor, é do colega, não é do seu filho. Coitadinho, como coitadinho tem 7 anos? Se ele tem 7 anos, ele não pode ajudar o irmãozinho, tem só 7 anos. Oi? Aí ele tem 8 anos. Sabe o que os pais fazem? Tratam igual, durante 3, 4 anos, a criança que, nossa, já avançou, mas na cabeça generalista dos pais, eles são aquela criança. É tão engraçado, gente. Esse é um problema psicológico. Você olha para uma pessoa, para a pessoa do seu filho, e não consegue identificar que ele cresceu. E que quem cresce tem mais habilidades. Portanto, maior nível de exigência sobre ele. Para quê? Para que ele seja um homem bom, forte, atuante, um agente de mudança. Não é para sacrificar. E o que as pessoas acham? E vocês, eu sei, vocês estão no Instituto aqui do Bem Comum, então eu acho que vocês são um público que estão muito interessados no bem comum, no bem, de modo geral, obviamente, se identificam. Mas as pessoas de bem, digamos assim, têm se equivocado também nessa questão. As pessoas de bem, as melhores famílias. Nas melhores famílias, os filhos passam em cima dos pais porque os pais permitem. Muito mimo. Ah, mas eu não mimo o meu filho. Você não mima de nhenhenhé, fazer assim, muito nhenhenhé. Mas você substitui o seu filho. Você faz no lugar dele. Não. Nós estamos, até pela política, assim, só, né, enfim, do momento, que todo mundo é coitadinho, são as minorias, são os frágeis. Em casa, a família faz igual. Na família, as crianças, os filhos são a minoria. Eles são tratados como, politicamente, a minoria. Coitados. Não pode. Não pode trabalhar, ir na avó, levar não sei o quê, porque ele tem que prova amanhã. Não, mas levar ali na avó dá 15, 20 minutos. Não, mas ele tem prova amanhã. É melhor deixar todo o tempo para ele estudar. Gente, estudar é pouco. Só estudar é muito pouco. É muito pouco para essa criançada que tem um cérebro que está sendo atrofiado por quem? Pelo pai e pela mãe. Não é pelo governador. Não é pela vovó e às vezes nem pela vovó. É pelo pai e pela mãe. Um cérebro atrofiado. Criança abobada. Adulto abobado, esquisito. Muita esquisitice. Não é um doente mental, mas é um ser esquisito. Por quê? Não se desenvolveu. Por que não se desenvolveu? Não foi estimulado e exigido. E fica como? Fica à deriva. Fica aquém do esperado. Outros problemas amplos. Não ter religião ou ter religião sem base sólida. Déficit no o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Porque se os pais tivessem mais noção de que, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou me basear nessas premissas, nesses conceitos. Eu tenho que ter os conceitos pelos quais me basear. Eu não posso me basear pela minha irmã, como faz com o meu sobrinho. Nem com aquela mãe do colégio. Ela não é a tua referência. Pode até ter algum exemplo pessoal que você pode
copiar, mas não é a tua referência. Você se baseia no quê? Aonde você quer que eles cheguem? Pensa grande. É que o pensamento educacional, ele é muito micro. Ele é muito do aqui e do agora. Se a criança está na fase da birra, sabe o que dá a impressão? Que ela nunca mais vai parar de chorar e de berrar. E quando o filho mente, sabe o que a mãe pensa? Ela fica tão desesperada. Outro dia uma mãe, ele nunca mentiu para mim, ela chorou tanto, mas ela chorou tanto. Ele nunca tinha mentido para mim, eu tinha certeza que ele nunca ia mentir, eu apostava que ele não ia mentir. Falei, mas que, né, pensei, né, bobinha, vai mentir, todo filho mente, né, não sei, a infância é assim, né. Mas ela, sabe o que dá a impressão? Que esse menino que mentiu vai ser um contraventor. Elas acham já está se inscrevendo o futuro dele. Meu Deus, mentiu, um horror, mentir. Pelo amor de Deus, gente. Assim, calma, menos. Porque o desespero é assim que não, ele está fazendo birra. O que é que me dá uma dica para ele não fazer mais birra, tipo a partir de amanhã? O que eu faço? Ele está mentindo, o que eu faço? Ele pode mentir algumas vezes, 5, 6, 8, ele vai parar de mentir, calma, fale para ele sobre o valor da mentira. Diga para ele que você sabe da verdade, você não é boba, não faça de conta que você acredita. Ele vai amadurecer também. Tem uma coisa que os pais também esquecem, é o seguinte, gente, o sistema nervoso central de uma criança, ele se desenvolve apesar dos pais. Apesar da família, apesar da escola. O sistema nervoso ele vai se desenvolver. Tem uma hora, clique, que dá um clique. Isso é o amadurecimento. E esse clique faz a criança parar com a birra. Faz a criança parar de responder tanto, ela dá uma amadurecida. Tudo aquilo que você ensinou, somado a essa maturidade, dá um acordão nela. Ela muda. Não fiquem desesperados, né? E então é preciso ter parâmetros. Você não pode educar no improviso. Pegue o livro, Educar, como é que chama do David Isaacs? Só educar nas virtudes? E David Isaacs sobre virtudes na quadrante. Educação das virtudes. É? Tá. David Isaacs. Isaac. Na editora Quadrante. Então vocês vão ver lá toda a relação, toda a descrição, para isso entrar na cabeça de vocês, assim, entrar e vocês terem isso como parâmetro. Tá? Tem que ter parâmetro. Eu não pode ser parâmetro. Hoje é a minha irmã, amanhã é a mãe da minha amiga, não dá para ser os outros. Quando for os outros, vocês ficam muito inseguros. Aí, olha, isso é uma grande verdade, ó. O autor não é o de baixo, mas esse PowerPoint estava em outro, eu esqueci de apagar. Não é o de baixo, nada a ver, é que era um outro PowerPoint. Então, hoje está muito na moda comida e cachorro, né? Muito na moda essas duas coisas. E aí, talvez o teu diálogo em casa esteja centrado nessas coisas. No carro, na viagem, são coisas. Ou às vezes você está querendo, sabe o quê? Você está querendo educar nos hábitos. Porque se o teu filho comer com a boca fechada, nossa, é um grande ganho. Se ele cumprimentar a tia, avó, bisavó, nossa, não é só isso, gente, é muito mais. É muito mais. Eu vou dizer, a literatura, o cinema, os bons filmes ajudam muito. Eu fiz uma coletânea de livros e filmes, acho que de 2 a 16 anos, é que eu não fiz sozinha, fiz com uma amiga, Carolina Agnelli, que está lá, chegou a comprar? Não. Está lá, tá, assim, é bem barato. Não é que eu quero vender, não precisa comprar não, tá? Não compra não. Mas é que assim, ajuda muito na educação e às vezes a mãe não sabe o que ligar o quê? Dar qual livro?
para ele ler. Então, eles ajudam muito. E ajudam não só a ficar na literatura, mas a você relacionar a literatura com a vida real. Outra coisa, falem deles com eles. Porque se você só falar de coisa externa, eles não sabem crescer para dentro sozinhos. Ele tem que falar da raiva que ele sente, ele tem que falar com você, dos ciúmes, do que ele pensa em ser quando crescer, por quê? Ele tem que falar da inveja, do medo, tá? Da competição que ele tem com alguém, do quanto que ele se sente menos ou mais, não sei. O sentimento, o que ele pensa e o que ele sente, que é o mundo interior. Não dá para viver falando só de coisas exteriores. Não dá, gente. O resultado é isso que está aí. Tá? Não é tirar nota na escola. Né? É saber mais. O nosso universo, o teu filho tem que saber quem é ele. Muito ajudado por você. O pai e a mãe são egos auxiliares. Não converse só de comportamento assim, fez bonito, não fez bonito. Essa educação de hábitos é pouco. Eles, pequenininhos, anseiam por muito mais.